102. A grande tormenta se aproxima. Para os humanos, nossas próprias feições se tornaram símbolos. É possível encontrar ecos delas mesmo na arte de séculos antes deste retorno. Reflexões de El, no primeiro dos 10 dias finais. Naquele dia, havia uma longa fila para os sacroportais, mas isso não era novidade. Raboniel tinha certeza de que, àquela altura, os reinos humanos sabiam da ocupação e, portanto, autorizara que os sacroportais fossem abertos com mais frequência, permitindo que houvesse rotação das tropas e servos dos cantores que ocupavam a torre. Os 15 amigos de Vene estavam encolhidos atrás dela, segurando seus suprimentos. Com sorte, aparentavam ser apenas mais um grupo de trabalhadores com a oportunidade de voltar para a colina para descansar. Vene fechou bem o casaco contra o vento. Os ouvintes não sentiam tanto frio quanto os humanos pareciam sentir, mas o vento ainda a incomodava, particularmente porque, em sua forma atual, a carapaça servia apenas para ornamentação, não como uma armadura de fato. Ela não tinha certeza do que fazer depois de chegar a Colinar. O documento de Raboniel garantiria a retirada de seu pessoal da cidade e até mesmo de Aletikar, mas Vene não podia esperar semanas ou até meses necessários para viajar até as planícies quebradas. Tinha que descobrir se a mãe ainda estava viva. Quão longe iria o poder daquele documento? Raboniel era temida, respeitada. Será que Vene conseguiria que toda sua equipe de 15 fosse levada voando pelos celestiais até aquele posto de batedores? Sua mente maquinava mentiras sobre uma missão secreta de Raboniel nas planícies quebradas. Na verdade, não era tão distante da verdade. Raboniel praticamente ordenara que investigasse os remanescentes dos ouvintes. E o que isso significa? Pensou Vene. Raboniel sabe da existência deles. Sabe para onde estou indo. Está me manipulando. Com que propósito? Isso não importava. Vene precisava ir. Estava na hora. Timbre pulsou baixinho enquanto ela aguardava na fila, com o estojo do mapa debaixo do braço, tentando ignorar o vento. Você está decepcionada comigo? Sussurrou Vene em arrogância. Por deixar Elaine e os humanos? Timbre pulsou. Sim, estava. A pequena Esplena nunca tivera medo de ser direta com Vene. O que você esperava que eu fizesse? Sussurrou ela, desviando o olhar de Tu, para que ele não a ouvisse. Ajudasse naquele plano desvairado? Ele vai fazer com que todos aqueles radiantes sejam mortos. Além disso, você acha que eu seria de alguma serventia? Timbre pulsou. Vane estava indo bem, aprendendo. Ela podia ajudar. Se eu não fosse uma covarde, pensou Vane. E se conseguíssemos outro hospedeiro para você? Um cantor mais generoso, como Helene? Timbre pulsou. Como assim? Você não pode me querer. Eu sou um acidente, um erro. Outra pulsação. Erros não podem ser maravilhosos, Timbre. É isso que os define. Ela pulsou mais confiante. Como o Timbre conseguia se tornar mais confiante a cada protesto? Esprena idiota. E por que a fila não estava andando? As transferências deviam ser rápidas. Era preciso que as pessoas e suprimentos novos chegassem antes da grande tormenta. Vene disse ao seu pessoal que esperasse. Então saiu da fila e marchou até a frente, onde um par de cantores, antes asistianos pelas roupas, discutia. O que está acontecendo? Questionou Vene em ânsia. Os dois repararam na sua forma régia. Então a Feminin respondeu. Nós temos que esperar para continuar, escolhida, disse ela, usando um antigo termo formal dos cantores. O humano que opera os sacroportais para nós se ausentou. Ninguém mais possui uma espada viva e precisamos de uma para operar o fabrial, explicou o outro.
Se puder encontrar aquele que chamam de Vaire e perguntar quando ele vai retornar. Vane olhou para o céu. Dava para sentir o vento ganhando força. A grande tormenta está quase chegando. Devemos mover todos para dentro. Os dois discutiram de início, mas Vane falou com mais firmeza. Logo, eles começaram a conduzir os cantores frustrados para dentro da torre. Vane caminhou até o platô enquanto o timbre pulsou, empolgada. Encarava aquilo como uma oportunidade. Por que você acredita em mim? Sussurrou Vane. Não dei nenhum motivo para isso. Arruinei tudo que toquei. Sou um arremedo de ouvinte, egoísta e impotente. Timbre pulsou. Vane a salvara. Salvara Lift. Sim, mas tiveram que me persuadir a fazer isso nos dois casos. Eu não sou uma heroína. Sou um acidente. Timbre foi firme. Algumas pessoas corriam atrás das suas metas como se não houvesse amanhã. Outras tropeçavam. Mas não era a velocidade que importava. Era a direção que seguiam. Vane se demorou na entrada de um retiro. Hesitou, olhando para trás. A última grande tormenta chegara acima do sexto nível. Aquela provavelmente acometeria quase toda a torre. Uma ocorrência rara, segundo as eruditas. Era como se ela pudesse sentir o poder da tormenta, a fúria que desceria sobre todos. E se, sussurrou ela para Timbre, e se eu me oferecesse para usar esse documento para contrabandear o filho da tempestade ou a sua família para fora de um retiro? Timbre pulsou para expressar incerteza. A autoridade daquele papel se estenderia tanto assim? Vane achava que era possível. Não conseguiria levar nenhum dos radiantes em coma. Eles eram bem vigiados. E alguém procuraria Rabonião em busca de confirmação. Mas alguns humanos aleatórios? Poderia dar certo. Dentro da torre, Du e os outros estavam próximos aos portões. Vane os reuniu, longe de ouvidos curiosos, e rapidamente entregou seu documento para Mazish. Fique com isso. Se eu não voltar, você deve usar essa autorização para sair daqui, instruiu Vane. Sem você? Disse Mazish. Vane. É quase certo que eu retorne, mas, só por via das dúvidas, leve o mapa também. Você vai precisar dele para encontrar o caminho até os ouvintes escondidos. Para onde você está indo? Perguntou Du. Vane cantarolou no ritmo dos perdidos. Acho que deveríamos nos oferecer para levar o cirurgião e sua família conosco, incluindo seu filho, o Corredor dos Ventos. Ajudá-los a escapar da torre, levá-los para seu próprio povo nas planícies quebradas. Ela olhou para os amigos, esperando ver medo, talvez condenação em suas expressões, pois aquela ação ameaçaria a segurança deles. Mas eles cantarolaram em consideração. Ter um corredor dos ventos do nosso lado poderia ser útil, disse Mazish. Ele sem dúvida poderia nos ajudar a chegar às planícies quebradas mais rápido. Sim, exclamou Xumin, a nova recruta, ainda um pouco entusiasmada demais para o gosto de Vane. É uma ótima ideia. Mas será que ele vai nos ajudar? Perguntou Du. Ele tratou Helene bem, lembrou Mazish, mesmo quando pensava que Helene não passava de um parchemano. Eu não gosto do que os humanos fizeram, mas se colocarmos esse em particular em dívida conosco, meu instinto diz que ele não vai nos trair. Vane observou os outros rostos. Cantores com diversos padrões cutâneos cantarolando em vários ritmos. Nenhum deles cantarolou em traição, e todos assentiram para ela de modo encorajador. Muito bem, disse Vane. Espere por mim até que a tempestade passe. Se eu não voltar até lá, peguem a próxima transferência de saco portal para Colinar. Encontrarei vocês lá. Eles cantarolaram. Então Vane seguiu rumo ao átrio, torcendo para ser rápido bastante para impedir Helene de tentar executar seu plano desesperado. Ela não sabia ao certo se ele aceitaria sua oferta, mas aquela era a direção em que deveria estar avançando. Navani se ajoelhou no chão do escritório.
Ainda cheirava a fumaça devido à explosão do dia anterior. Embora Raboniel houvesse dito que desejava vasculhar a câmara em busca dos fragmentos da adaga, ninguém fora enviado para realizar a tarefa. Não levaram Navani para seus aposentos nos andares acima. Não trouxeram suas refeições. Simplesmente a deixaram sozinha, para contemplar seu completo fracasso. Sentia-se entorpecida. Depois do fracasso anterior, quando expuseram o nodo aos inimigos, havia se levantado e seguido adiante. Dessa vez, sentia-se emperrada, exausta, como um velho estandarte deixado tempo demais exposto aos elementos, rasgado pelas tempestades, desbotado pelo sol, pendendo em farrapos, apenas à espera de cair a haste. Nós podemos matar esprenos de radiantes. No final, toda aquela conversa de Raboniel sobre trabalharem juntas havia sido uma mentira. Óbvio, Navani sabia. Havia-se planejado para isso e tentar esconder seus conhecimentos. Mas realmente esperava que funcionasse. Confirmara repetidamente que não conseguia enganar os moldados. Eles eram seres antigos, habilidosos além da compreensão humana, seres fora do tempo e... Ela não parava de olhar o local onde a filha de Raboniel morrera. Onde Raboniel chorara, segurando o cadáver. Um momento tão humano. Navani se encolheu no catre, embora o sono houvesse lhe fugido a noite toda. Passara as horas escutando a moldada no corredor, tocando notas em placas metálicas e exigindo placas novas, até que um som final ecoara contra os corredores de pedra. Um som arrepiante, horrível, que era errado de todas as maneiras certas. Raboniel encontrara o tom capaz de matar esprenos. Navani deveria se orgulhar. Mesmo naquele período de quase loucura, sua pesquisa fora tão meticulosa e bem documentada que Raboniel fora capaz de emulá-la. O que para Navani levara dias, a moldada replicara em horas, decifrando um mistério que durara por milhares de anos. Uma evidência de que Navani era uma verdadeira erudita, afinal de contas? Não, pensou ela, olhando para o teto. Não, não ouse atribuir essa distinção para si mesma. Se fosse uma erudita, teria compreendido as implicações do próprio trabalho. Não passava de uma criança brincando de se vestir de adulta. Qualquer fazendeiro podia topar com uma nova planta no meio da grama. Isso o tornava um botânico? Depois de um tempo, Navani se forçou a fazer a única coisa que tinha certeza de que não poderia causar dano. Encontrou tinta e papel entre os destroços da sala. Então se ajoelhou e começou a pintar orações. Fez isso em parte pelo conforto da familiaridade. Mas, raios, ela ainda acreditava. Talvez fosse tolice se considerar uma erudita. Quem ela achava que a estava ouvindo? Rezava apenas porque estava com medo? Sim, pensou ela, continuando a pintar. Estou com medo. E preciso ter esperança de que alguém, em algum lugar, está ouvindo. Que esse alguém tem um plano. Que tudo isso importa, de algum modo. Jas encontrava conforto na ideia de que não havia um plano, de que tudo era aleatório. Afirmava que o universo caótico significava que as únicas ações de fato importantes eram aquelas que eles decidiam que eram importantes. E isso dava às pessoas autonomia. Navani amava a filha, mas não conseguia ver a questão da mesma maneira. Havia organização e ordem em todo o funcionamento do mundo. Desde os padrões nas folhas até o sistema composto e reações químicas. Tudo sussurrava para ela. Alguém soubera que a antiluz do vazio era possível. Alguém soubera que Navani a criaria primeiro. Alguém vira tudo aquilo, planejara tudo e a colocara ali. Ela precisava acreditar nisso. Precisava, portanto, acreditar que havia uma saída. Por favor, rezou,
pintando o glifo para a orientação divina. Por favor, estou me esforçando muito para fazer o que é certo. Por favor, me oriente. O que está em minhas mãos? Uma voz soou fora da sala e, no seu estado de privação de sono, ela pensou que fosse alguém lhe sussurrando a resposta. E então escutou o que estavam dizendo. A melhor maneira de distrair o vinculador é matar sua esposa, disse a voz, rude, fria. Sendo assim, estou aqui para executar o que você, até agora, se recusou a fazer. Navani se levantou e se aproximou da porta. Não conhecia a Feminin de guarda, mas ela não proibiu Navani de espiar a estação de trabalho de Raboniel, na outra extremidade do corredor, ao lado do escudo de Irmani. Um homem de uniforme preto estava ao lado de Raboniel. Cabelo preto curto e penteado, um rosto aquilino e estreito, com o nariz proeminente e bochechas encovadas. Moash, o assassino. A rainha ainda é útil para mim, disse Raboniel. São ordens do próprio Odion, retrucou Moash. Se a voz de um moldado era excessivamente ornamentada com ritmos e significados, a voz dele era o oposto. Morta. Uma voz que vinha da tumba. Ele ordenou que você me procurasse, Vaire, retrucou Raboniel. E eu pedi que você fosse me enviado. Então, hoje preciso que primeiro cuide dos meus problemas. Há um verme na torre, abrindo caminho através das paredes. Está se tornando um problema cada vez maior. Eu a avisei sobre o filho da tempestade. Avisei todos vocês. E vocês não me escutaram. Você vai matá-lo, disse Raboniel. Nenhum inimigo pode matar Caladim, filho da tempestade, declarou Moash. Você prometeu que nenhum inimigo pode matar o filho da tempestade. Ele é uma força como as tempestades e não pode se matar tempestades moldada. Raboniel entregou algo a Moash, uma pequena adaga. Você está dizendo tolices. Um homem é apenas um homem, por mais hábil que seja. Essa adaga pode destruir a esplena dele. Espalhe a areia e ela vai se tornar ligeiramente branca quando um espleno voá-la. Use-a para localizar a esplena de honra, então a ataque, privando o corredor do vento do seu poder. Não posso matá-lo, repetiu Moash uma terceira vez, guardando a adaga. Mas prometo algo melhor. Forjemos uma aliança moldada. Vou arruinar o filho da tempestade, deixá-lo incapaz de interferir, e você me entregará a rainha. A aceita? Navani gelou. Raboniel nem mesmo olhou na direção dela. Aceito, mas faça outra coisa por mim. O perseguidor foi enviado para destruir o nó do final, mas acho que ele está postergando para encorajar o filho da tempestade a aparecer e lutar. Quebre o nodo para mim. Boacha assentiu e aceitou o que parecia um pequeno diagrama com a localização do nodo. Ele deu meia volta com uma precisão militar e marchou pelo corredor. Se a viu, não fez comentário algum, passando como um vento frio. Monstro! Vociferou Navani, esprendo-os de raiva aos seus pés. Traidor! Você atacaria o próprio amigo? Ele parou de repente, ainda olhando para a frente, e falou. Onde você estava, olhos claros, quando seu filho condenou inocentes à morte? Quando se virou, fixou sobre Navani aqueles olhos sem vida. Onde estava você, rainha, quando seu filho enviou Roshone para a cidade natal de Caladim? Um pária político, um assassino notório, exilado para uma pequena vila, onde ele não poderia causar dano algum, certo? Roshone matou o irmão de Caladim. Você poderia ter impedido isso, caso se importasse. Você nunca foi minha rainha. Você não é nada para mim. Não é nada para ninguém. Então não me fale de traição ou de amizade.
Não tem ideia do que esse dia vai me custar. Ele seguiu adiante, sem nenhuma arma visível além da adaga enfiada no cinto. Uma adaga projetada para matar Esprenos. Uma adaga que Navani havia, basicamente, criado. Moash chegou ao fim do corredor. Explodiu com luz das tempestades, que de algum modo funcionava para ele, e disparou pelo ar, subindo pela escadaria aberta rumo ao térreo. Navani se deixou cair no umbral da porta, os protestos morrendo em sua garganta. Ela sabia que ele estava errado, mas não conseguia encontrar voz. Alguma coisa naquele homem a enervava a ponto de deixá-la em pânico. Ele não era humano. Era um esvaziador. Se aquela palavra algum dia se aplicar a alguém, era a Moash. Do que você precisa? Perguntou a guarda. Já foi alimentada? Eu. Navani umedeceu os lábios. Eu preciso de uma vela, por favor, para queimar orações. Surpreendentemente, a guarda lhe concedeu o pedido. Ao tomar a vela, sentiu arrepios. Navani protegeu a chama com a mão e caminhou até seu catre. Ali ela se ajoelhou e começou a queimar seus glifos amuletos, um de cada vez. Se havia um Deus, e se o Todo-Poderoso ainda estava em algum lugar, ele havia criado Moash? Por quê? Por que trazer tal coisa ao mundo? Por favor, pensou ela, implorando, enquanto um amuleto queimava, suas orações lançando fumaça no ar. Por favor, diga-me o que fazer. Mostre-me alguma coisa. Dê algum sinal de que você está aqui. Enquanto a última oração seguia como fumaça para os salões tranquilinos, ela se sentou sobre os calcanhares, entorpecida, na esperança de se aconchegar e esquecer os problemas. Mas, quando se moveu para fazer isso, vislumbrou sob a luz da vela algo brilhando entre os destroços da mesa. Como se estivesse em transe, Navani se levantou e caminhou até lá. A guarda não estava olhando. Afastou as cinzas para encontrar uma adaga de metal com um diamante fixado no punho. Olhou fixamente para a arma, confusa. Ela havia explodido, não? Não. Essa é a segunda, a que Raboniel usou para matar a filha. Ela a jogou longe, como se a detestasse, quando o ato foi cometido. Uma arma preciosa e inestimável, e amoldada a descartara. Raboniel estava acordada havia quanto tempo? Será que se sentia como Navani, exausta e levada ao limite? Será que também estava se esquecendo de detalhes importantes? Pois ali, com um fulgor preto-púrpura na gema, havia um brilho suave. Não completamente esgotado na matança anterior. Uma pequena carga de antiluz do vazio. Kaladin desceu os degraus um de cada vez, sem pressa, até a armadilha. Certo impulso o levava adiante, como se suas ações seguintes estivessem transmutadas em pedra, já imutáveis. Era como se uma montanha estivesse se erguendo às suas costas, bloqueando a retirada. Adiante, apenas adiante, um passo de cada vez. Ele emergiu da escadaria no térreo. Dois régios em forma horrenda estavam guardando o caminho, mas recuaram, as mãos nas espadas, cantarolando freneticamente. Caladinho os ignorou, voltando-se para o átrio. Apoiou a lança no ombro e passou pelo corredor central. Não ia mais se esconder. Estava cansado demais para isso. Exausto demais para pensar em táticas e estratégia. O perseguidor o queria? Bem, então o teria, e o teria de modo apresentável, como ele sempre fora visto, com seu uniforme, caminhando para o combate de cabeça erguida. Tanto humanos quanto cantores se dispersaram diante dele. Kaladin viu muitos dos humanos com as marcas que Helene descrevera, os glifos Sash, desenhado na testa. Para os raios, aquelas pessoas acreditavam mesmo nele. Ostentavam o símbolo da sua vergonha, do seu fracasso e do seu aprisionamento, mas o haviam transformado em algo melhor.
Ele não podia deixar de sentir que era o fim. A última vez que usaria o uniforme, seu ato final como membro da Ponte 4. De um jeito ou de outro, precisava deixar para trás a vida que estava se agarrando e o pequeno esquadrão de soldados que haviam sido o coração daquela vida. Todas aquelas pessoas acreditavam que em uma versão dele que já havia morrido. O alto marechal Caladin, filho da tempestade. O soldado valente, líder dos corredores dos ventos, leal e inabalável. Assim como Cal, o jovem inocente, Caladin, o chefe de pelotão do exército de Amarã, e Caladin, o escravizado. O alto marechal, filho da tempestade, também havia passado. Caladin havia se tornado alguém novo, alguém que não correspondia à lenda. No entanto, com todas aquelas pessoas acreditando nele, seguindo seus passos, sussurrando com esperança e expectativa, talvez pudesse ressuscitar o filho da tempestade para uma última batalha. Ele não se preocupava com estar exposto. Não havia para onde correr. Régios e cantores se reuniam em bandos, seguindo e cochichando freneticamente, mas esperariam até que um moldado surgisse para lidar com o radiante. Mas os outros moldados estariam avisados. Caladin já tinha um adversário. Estava sendo perseguido. Ao se aproximar da separação, o corredor à direita dava no grande mercado aberto. Caladin finalmente assentiu. Parou de repente, olhando. As dúzias das pessoas que o seguiam se calaram, enquanto ele observava tudo com atenção e levantava a mão direita na direção do mercado. Sil, pensou. Eu estou aqui. Venha me encontrar. Uma linha de luz, quase invisível, passou voando mais à frente. Ela se virou e foi na direção dele, ganhando velocidade e um caminho mais reto. Tornou-se mais brilhante e Caladin sentiu o Sil florescer em sua mente. Nenhum dos dois estava inteiro sem o outro. Ela se recompôs, arquejando. Então pousou na mão dele usando seu vestido juvenil. Você está bem? Sussurrou ele. Não. Não, não mesmo. Isso foi. Foi como na vez em que eu quase morri. Como quando dormi por séculos. Eu me senti triste, Caladin. E com frio. Eu entendo esses sentimentos. Mas o inimigo, Sil. Eles vão executar os radiantes. E talvez tenham capturado meus pais. Ela ergueu o olhar. Então sua forma saiu de foco e ela reapareceu em um uniforme como o dele, com o azul Colin. Caladinho assentiu, então se virou e continuou, sob o peso das esperanças e das orações de centenas de pessoas. Sob o peso da própria reputação. Um homem que nunca gritaria de madrugada, encolhido contra a parede, apavorado. Um homem que ele estava determinado a fingir que era, uma última vez. Conferiu a manopla de Navani, que havia prendido ao cinto do lado direito. Fácil de pegar, se necessário. Apontando para suas costas. Caladin e David haviam reconfigurado os pesos conjuntados na noite anterior. Não havia funcionado tão bem para ele na última vez, mas agora Caladin compreendia suas limitações. Era um dispositivo projetado por engenheiros, não soldados. Não podia usá-lo na mão, onde interferiria na sua habilidade de segurar uma lança. Mas talvez o dispositivo pudesse lhe oferecer outro tipo de vantagem. Com Sil voando na forma de uma fita de luz ao lado da cabeça dele, Caladin marchou até o átrio, onde a interminável parede de vidro se erguia como uma janela à sua frente. Um poço oco igualmente infindável se erguia até o pináculo da torre, cercado por sacadas na maioria dos níveis. Celestiais pairavam no ar, embora ele não tivesse tempo para procurar por Lashry. Sil tomou a frente, então hesitou, flutuando, parecendo curiosa. O que foi? Perguntou ele. Grã tormenta chegando, disse ela na mente de Caladin. Claro. Era um bom dia para uma grã tormenta.
As pessoas no átrio começaram a se dispersar quando o avistaram, acompanhadas por esplanos de expectativa. Assim que o lugar se esvaziou, ele avistou uma figura enorme parada no centro exato da câmara, bloqueando o caminho até a sala do outro lado, a enfermaria. Caladim brandiu a lança em desafio, mas o perseguidor não dava a mínima para a honra. Estava ali pela matança e investiu contra Caladim para executá-la.